Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Araújo, sou a professora de vocês das disciplinas de Ciências e Práticas Experimentais. Hoje nós teremos nossa primeira aula de Práticas Experimentais. Eu vou fazer um experimento bem simples, né? Algo que vocês podem fazer em casa tranquilamente, que vai servir para mostrar uma propriedade do ar, do ar que está ao nosso redor, que é a elasticidade, tá? Então, como que é esse experimento? É super simples mesmo, gente. Nem se empolguem que não é nada interessante demais. Mas ele serve para mostrar uma coisa. É para isso que os experimentos servem na ciência, né? Então, vai ser para isso que as nossas aulas de práticas experimentais vão servir. Para mostrar algum conhecimento da ciência. E para que isso fique melhor na cabeça de vocês, tá? Então, isso aqui vai servir para mostrar a propriedade de elasticidade do ar. Então, vamos fazer aqui rapidinho para vocês entenderem isso. Eu vou colocar aqui, marcando 10 ml, tá? Então, tem 10 ml de ar aqui dentro. Vou fechar aqui e vou apertar. Vou apertar, como eu tô fechando, o ar não sai. Então, eu consigo fazer, ó, mais ou menos até perto de 5, né? 5 ml. Quando eu solto, ó, o que que acontece, ó? Voltou um pouco, tá? E aqui, ó, um barulhinho de ar. Por quê? Porque o ar que era para ter voltado até aqui 10 ml sai por aqui, porque não consegue por causa da força que isso aqui exerce. Mas se isso aqui não fosse tão duro, graças à elasticidade do ar, voltaria aqui pro 10 de novo, tá? Então isso mostra que o ar ele pode ser comprimido, mas quando não tem nenhuma força comprimindo ele se expande para o que ele era no início, tá? Então isso serve para mostrar a propriedade essa propriedade de elasticidade do ar. E para isso que servem os experimentos, como eu falei, tá? E o experimento é uma parte importante do método científico, que vai ser o assunto de nossa aula de hoje. Então fiquem aí e assistam agora comigo. Mas então, o que é o método científico? A gente viu um pouco sobre isso na nossa primeira aula de ciências, né? Os cientistas, eles não trabalham de qualquer forma, eles trabalham de forma bem organizada. E essa forma a gente chama de método científico, né? Que é o conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista vai conseguir explicar os fenômenos, né? Vocês acabaram de ver o que são os fenômenos, né? São as mudanças, as coisas que ocorrem, seja na natureza ou não. Na natureza a gente chama de naturais, mas os cientistas vão trabalhar tanto com os fenômenos naturais, né, especialmente com os fenômenos naturais, e com outros também que não são naturais, tá? No intuito de explicar essas coisas que ocorrem, tá bom? E geralmente eles vão ser divididos nessas etapas aqui, que eu vou explicar melhor para vocês agora, essas 5 etapas. Então, a primeira etapa é a observação, né? Durante a observação, o pesquisador, também pode ser chamado de cientista, né? Vai observar, como o nome já diz, um determinado material ou fenômeno. E a partir dessa observação, ele vai formular o problema, né? A partir dessa observação, ele vai formular um problema que ele quer responder, que ele quer resolver, que é a pesquisa dele, tá? Então, ele vai fazer perguntas e tentar responder essas perguntas. Eu coloquei aqui um exemplo do arco-íris, né, que é um fenômeno natural. Então, um cientista ele pode ver o arco-íris e começar a fazer perguntas, como, por exemplo, como que o arco-íris se forma, a partir de que o arco-íris se forma, e vai tentar responder essas perguntas, né? Essa vai ser a proposta, a pesquisa desse pesquisador. Aqui eu coloquei um outro exemplo interessante, que é o caso de um agricultor que encontrou melancias com formato estranho, né? Então ele vai se perguntar, por que minhas melancias estão com esse formato? O que é que está acontecendo, né? Então isso vai ser o problema que vai levar a uma pesquisa científica. A segunda etapa são as hipóteses, né? Elaboração de hipóteses. Nessa etapa, o pesquisador ele faz proposições, né? Faz afirmações, né, que ele ainda não tem certeza, são provisórias, para tentar responder essa pergunta que foi feita na observação, tá? Na etapa da observação. Então, ele vai começar a se indagar de algumas coisas, a observar melhor a situação, no caso, arco-íris, o que é que tem quando forma arco-íris, que acontece? Tá claro? Tá escuro? Tá ventando ou não tá? E a partir daí ele vai criar
possíveis afirmações para responder a pergunta, né? Como, por exemplo, a partir de que o arco-íris é feito? Seria a partir do vento, né? Isso seria uma hipótese. Seria a partir da água? Seria a partir da luz? E aí ele vai para uma próxima fase depois de formar essas hipóteses. No caso, né, das melancias, hipóteses para a pergunta por que a melancia está com esse formato estranho, seria, por exemplo, está faltando água? Às vezes podia ser até o excesso de água que faz isso. Está faltando algum nutriente ou mais nutrientes? O clima não é bom? Então, isso aqui são as hipóteses que vão ser investigadas nessa pesquisa, que no caso o agricultor quer saber, né, essa resposta para tentar resolver esse problema. A terceira etapa é o experimento, né, tem a ver com a nossa disciplina, práticas experimentais, né, onde é feita a experimentação, tá? A experimentação, gente, é feito experimentos, né, como o nome já diz, e também pesquisa bibliográfica, ou seja, são consultados livros, revistas, materiais, às vezes a própria internet, né, para responder às hipóteses que foram levantadas a fim de se chegar a uma conclusão. Então, durante a experimentação, o ideal é que sejam feitos tanto experimentos quanto pesquisas para saber o que já se sabe sobre aquilo. Isso vai facilitar a chegar nas hipóteses também, vai ajudar a dar um direcionamento àquela pesquisa, né? E aí durante o experimento é feito coleta de dados, seja em campo ou em laboratório, né? Para poder, então, experimentar e tentar responder se as hipóteses estão corretas. Provavelmente uma só das hipóteses está correta, as outras estão erradas. Às vezes está tudo errado e o experimento vai ajudar a confirmar ou refutar essas hipóteses que foram feitas. Só depois do experimento, então, é que a gente pode chegar aos resultados. Os resultados nada mais são, então, do que a confirmação ou refutação das hipóteses que tinham sido elaboradas, tá? Ou seja, o resultado vai dizer se cada uma daquelas hipóteses é verdadeira, ou seja, confirmar ela, ou se ela é falsa, refutar ela, né? Quando não tem nada a ver, aquilo não aconteceu mesmo. O experimento mostra o contrário. Então, para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui o caso do arco-íris, né? Vocês viram que as hipóteses que eu coloquei lá no início é que seria o vento, o arco-íris se forma a partir do vento, se forma a partir da água, se forma a partir da luz. Então, para responder isso, um cientista chamado Isaac Newton, há muitos séculos atrás, fez esse experimento, que ele usou um prisma, né? Esse aqui é um prisma, e ele percebeu que quando ele jogava luz branca, essa luz, ela sofria refração, todas as partes dela. A luz branca, por incrível que pareça, é formada por várias cores, tá? Então, dentro do prisma, há uma refração das diferentes cores que formam arco-íris. Então, a resposta para a pergunta é que a hipótese correta é que é a partir da luz, e não qualquer luz, mas a luz branca, tá? Que é a luz, especialmente a luz do sol. Então, essa seria a hipótese correta. Mas, assim, em relação ao arco-íris na natureza, vocês vão perceber que ele se forma principalmente em dias chuvosos, tá? Ou então em dias que está muito úmido. Por quê? Porque na natureza, o experimento, aqui ele usou um prisma, mas na natureza são as gotas de água que vão estar no ar, que vão funcionar como esse prisma, tá? Então, a gente também vai precisar da água. Mas ele se forma basicamente a partir da luz. A água é importante, mas se forma basicamente a partir da luz, principalmente a luz solar. Então, a gente vai precisar ter luz do sol e vai precisar ter água, tá certo? Por isso que a gente não vai ver arco-íris à noite. Apesar que eu vi que é possível formar a partir da luz da lua, a luz lunar, mas é muito difícil. Eu nunca vi arco-íris à noite, tá? Então, isso mostra que precisa principalmente da questão dessa luz branca, tá certo? Não importa se é solar ou não. E na natureza vai se formar a partir quando essa luz atravessa as gotas de água. Entendido? Já em relação à questão, né, das melancias com formato estranho, essas foram as hipóteses, né, que eu falei para vocês. Está faltando água, está faltando nutrientes, o clima não é bom. Então, depois de passar pelo experimento, né, que no caso
tanto em campo, né, para ver como que o agricultor está manejando essa plantação, também laboratório, é coletado solo para avaliar. Então, chegou à conclusão de que a primeira hipótese estava nula, né, ou seja, não era a resposta para o problema. Então, não estava faltando água, ou não tinha excesso de água para a melancia, o agricultor estava dando a quantidade ok, isso não era a causa do formato estranho das melancias, né? A hipótese que está faltando nutrientes se mostrou válida, estava faltando especialmente fósforo, foi o que foi observado em laboratório, que causou esse formato estranho nas melancias. Cálcio também foi importante para as melancias, mas em especial o fósforo seria a resposta, né? A falta de fósforo seria a resposta para a pergunta do que estaria causando esse formato estranho nas melancias. E a questão do clima, apesar de também ser importante nas plantações, mas não era a resposta para essa pergunta em si, tá certo? Então, a resposta seria a falta de nutrientes, principalmente a questão do fósforo. E a nossa última etapa é a divulgação dos resultados, né? Ou seja, a publicação dos resultados. Essa etapa, gente, parece besteira, mas é super importante, né? Nela, o pesquisador vai publicar, vai divulgar os resultados da sua pesquisa, né? Seja em livros, né? Revistas, artigos científicos, também na própria internet. A gente vai ter publicação de resultados de pesquisas científicas. E essa etapa é super importante, porque não adianta de nada o cientista descobrir alguma coisa e não contar para ninguém. É importante que a comunidade formada por outros cientistas, né, fique sabendo daquela pesquisa, dos resultados daquela pesquisa, para que isso passe à frente. Então, não adianta de nada fazer a pesquisa e não publicar, não divulgar os resultados da pesquisa. Então, essa é a última etapa e é muito importante. Pense no caso lá do prisma, do experimento do Isaac Newton. Ele podia ter morrido de testar se ele não tivesse publicado, no caso, eu acredito que ele usou algum livro, alguma coisa assim. Nós nunca íamos saber que foi ele, que foi a primeira pessoa que descobriu, né, como explicar o arco-íris. Então, é importantíssima a divulgação dos resultados também. Agradeço de coração a todos vocês que assistiram a videoaula até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem o conteúdo e que deem um curtir para valorizar o canal. Eu peço também para os que forem meus alunos que coloquem o nome nos comentários junto com a turma para que sirva como frequência. Desejo uma ótima semana para todos vocês, bons estudos, fiquem com Deus e tchau, tchau!